Olá, bem-vindos ao podcast Literalmente, mais um, é o quarto. Hoje eu, Rafael Lima, estou aqui com o Gabriel Benamor. Tudo bem, Gabriel? Opa, Rafael, tudo bem? Tudo certo. São 2 da manhã aqui em Lisboa, 10 horas em Brasília, no caso no Rio de Janeiro. E a gente vai falar de 2 livros aqui hoje que a gente já anunciou no último podcast. O meu é o da Nélida Pinhon, O Livro das Horas. Eu esqueci o nome do livro na última semana porque eu não estava com ele do meu lado. Mas é o Livro das Horas, que é o penúltimo livro dela. E o seu, Gabriel? O meu é o Garotas Mortas, livro da Selva Almada, escritora argentina. Boa. Então... Você sabe que eu caí numa pegadinha por causa do seu último episódio, né, Rafael? Eu tô sabendo. Porque eu cheguei no Sebo Berinjela, que fica bem longe do meu trabalho, cerca de 10 andares abaixo. E aí estava lá o novo livro de Nélida Pinhon. Opa! Uma Furtiva Lágrima? Uma Furtiva Lágrima. Eu falei, opa, vou comprar pra gente ler o mesmo livro. Boa. Não era o mesmo livro. Mas eu acho que, porque eu quando comprei o Livro das Horas, eu comprei o Livro das Horas e o Filhos da América, os 2 dela, e tinha também Uma Furtiva Lágrima. Eu acho que mais ou menos é a mesma coisa, pelo que você falou e pelo que eu dei uma olhada lá na livraria. Então acho que deve ter te ajudado de alguma forma. Sim, acho que são 2 livros parecidos, né? Sim, são bem parecidos. Quer começar a falar do seu ou eu começo? Não, já começamos, começa aí, já estamos falando da Nélida. Já está falando dela? Então beleza. Bom, o Livro das Horas é um livro de memórias da Nélida Pinhon. O livro é basicamente assim, é uma mistura de post no Facebook com blog, com diário e crônicas do jornal. Ela faz... Você está chamando Dona Nélida Pinhon de blogueirinha, Rafael? Mas é uma blogueirinha com a linguagem da Nélida Pinhon, né? Não é uma blogueirinha... Ah, tá. Então eu já tava achando que Não, ela, sei lá, calma, ia não. Pra Mauá no final de semana, tirava foto na cachoeira Não tem hashtag gratidão. Não tem selfie, não tem nada. Agora... Ah, tá. Enfim, o livro é isso. É uma espécie de diário. Ela reflete muito sobre a velhice, sobre a morte, sobre os amigos. E eu separei aqui algumas partes interessantes do livro, não muitas para não ficar, até porque é um livro que não tem uma história linear. Ela vai pensando no que fala e vai escrevendo. Então eu separei algumas partes interessantes. Uma é da relação dela com a Clarice Lispector. Não sei se você sabe, a Nélida Pinhon era muito amiga da Clarice. Sim, tá. Da Lígia Fagundes Telles também. Sim. E inclusive ela era uma das pessoas que estava ao lado da Clarice Lispector no dia que ela morreu, ali no Hospital da Lagoa. E ela descreve esse momento no livro, mas o que eu ia falar nem era exatamente essa parte. Ela me parece uma pessoa muito reservada, assim, a Nélida Pinhon, tanto que, enfim, pouco a gente fica ouvindo falar da vida dela. E no livro ela joga essa reserva dela para a Clarice, da amizade das duas. E um dos trechos que ela questiona é a biografia escrita pelo Benjamin Moser. Não sei se você já leu. Foi lançado acho que em 2011, por aí. Eu já li um pedaço, ainda não li tudo não. Sim, é um livro até bem grande. Bem grande. Bem grande. Foi editado acho que pela Kozak, não foi? Isso, mas já foi republicado. Sim, depois que a Kozak fechou. Já foi, depois acho que republicaram uma versão meio que de bolso não, porque aquele livro não cabe no bolso, mas uma versão pequena. E tem um trecho que ela fala exatamente sobre isso, que é
Após sua morte, recusei-me durante anos a prestar testemunho sobre ela, embora constante os equívocos biográficos cometidos sobre esta genial escritora, particularmente relativos à mãe que, segundo versão recente do brilhante biógrafo Benjamin Moser, teria sido violada. Deste ato brutal, advindo a terrível doença que a levou à morte quando Clarice tinha 9 anos de idade, já instalados no Recife. Um fato que me inquieta, desejosa de saber através de quem obteve ele tal dramática confidência. E a partir daí ela começa a questionar quem poderia ter passado essa informação para ele, se teria sido a irmã dela, se teria sido uma tia, se teria sido a irmã caçula. Então ela reflete muito sobre um pouco dessa invasão das biografias, que é um assunto sempre muito questionado. E ela até conta algumas histórias da Clarice, dado o tempo já da morte dela, e ela fala, acredito que agora coisas que eu falo aqui no livro já não incomodariam tanto a ela por conta da distância. Um outro trecho, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Gabriel, senão... Bem, essa questão aí das biografias, né, é sempre aquele problema de verificar a fonte e confirmar a informação, né? O problema até do próprio jornalismo, né? Não só de biografias. Sim, até que ponto... realmente, isso, de repente isso realmente aconteceu, a Nelly da Pion que não sabe, ou o Benjamin Moser, quando foi escrever a biografia, ouvia-se de uma pessoa e foi confirmar com outra pessoa, mas outra pessoa também só tinha ouvido falar, entendeu? Não sei, aí realmente fica essa dúvida aí, né? Uhum. Pelo que ela fala aqui, era algo assim muito particular, né? Que acho que ela até mas sabia. não chega a ser um problema tipo do David Cameron, né? O ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Você conhece essa história, Rafael? Não conheço. Não, então coloca aí na biografia não autorizada, David Cameron, que eu não vou falar isso no ar, não. Ah, não. Mas fizeram um episódio de Black Mirror sobre isso. Ah, sim, o do porco, né? O do porco, exatamente. Meu Deus. Acho que não precisa descrever, porque a cena já é bem descritiva. Ver o primeiro episódio de Black Mirror que dá pra ver. Mas enfim, e eu tava vendo uma entrevista da Nélida no Roda Viva. Acho que, se não me engano, foi logo depois que ela escreveu esse livro. E ela fala dos anônimos. Ela diz que o anônimo é a manutenção de uma pátria, o povo que permite a grandeza daqueles que vão assumir o hino da grandeza. Então ela fala muito sobre o povo, sobre a importância dessa gente que sai de casa para ir trabalhar cedo, que mora longe, que passa dificuldade. E tem um trecho do livro dela que ela faz em uma crônica de 2 páginas, mais ou menos. Ela basicamente, você consegue sentir toda a biografia de acho que é de uma rendeira, uma senhora que faz bordado no Nordeste. É de uma viagem que ela fez pro Nordeste. Posso ler, Gabriel? Tu acha que... Não, pode ler sim. Vou ler um Só não vai fazer pequeno. Um audiobook aqui, né? Não. É pequeno também, assim como o da Clarice. Abstraída da realidade, seus rictos faciais expressavam perplexidade. Ao menos eu, naquela manhã sonolenta de junho, longe do lar, atribuía-lhe um enredo faustoso, talvez romanesco. Julguei que a designaram desde a infância abordar e alimentar a família com o suor dos dedos espetados pela agulha cruel. Com este dever em mira, asseava-se após o sol se levantar. Tomava café forte, bolacha guardada na lata, dando início ao dia fingindo ser feliz. Então, esse é um trecho da história que ela conta sobre essa mulher, mas é tão profunda assim a descrição dela, eu achei, que você consegue primeiro visualizar a pessoa, segundo sentir o que ela passou na vida. Eu achei fantástica assim essa parte do livro. A Nélida Pion escreve primorosamente bem, é algo assim impecável.
E é uma autora que eu conheci há pouco. Eu tinha lido há muito tempo A República dos Sonhos, que é uma espécie de biografia da imigração espanhola para o Brasil, com os focos ali na família dela que vem da Galícia. O pai e a mãe dela nasceram na Galícia, né? Sim, sim. Inclusive ela viveu lá um E tempo. ela nasceu no Brasil, mas com 10 anos mais ou menos, ela passou uns 2, 3 anos lá com uma das avós. Exatamente. Ela fala muito disso no que eu li, no Uma Furtiva Lágrima. Nesse ela também ela puxa algumas coisas aqui também sobre a história dela. No outro ela fala bastante disso, fala também bastante de religião, né? Ela fala bastante Sim, de antigos santos católicos, de questões da Bíblia, fala muito de mitologia. de conversas com Deus, ela também cita. Viu? O livro acho que pelo que parece, é meio que uma continuação, né? É a parte 2. É, E ela também fala do cachorro dela. Eu, como dono de 2 cachorros, gostei muito. é um Quando ela fala gravetinho. sobre Aqui cachorro. o livro. Inclusive, se não me engano, o seu livro é dedicado ao cachorro dela, não é? É dedicado ao cachorro, que o cachorro morreu em 2017. Aqui ele ainda. Esse aqui é dedicado ao pai dela. Mas aqui o cachorro ainda estava vivo e ela fala dele o tempo inteiro, de como ele é importante na vida dela. Enfim, cachorros são importantes na vida de muita gente, né? Meus cachorros, inclusive, estão me ouvindo agora falar com você, rapaz. Espero que eles não Eu pedi latam, né? silêncio e elas estão obedecendo. Os dois são obedientes. E o papagaio? O papagaio está resmungando um pouco, mas tá baixinho. Boa. Não, aqui em casa não tem animal não, só eu mesmo. Que já faz mais barulho do que todos. Nem tanto, tanto que minha mulher tá dormindo e não tá reclamando, porque eu tô trancado aqui no quarto sem fazer barulho. Mas é isso, o livro... Meu, Rafael, ela escreve uma frase muito boa sobre cinema. Qual? Que ela fala assim, ela fala assim sobre o Tarantino. Tarantino serve sangue com uma colher de sopa. Eu achei essa frase muito boa. E, inclusive eu estava revendo outro dia o Cães de Aluguel. Aham. E é impressionante, cara, o quanto o Tim Roth perde sangue naquele filme. Sim, Gente, eu acho que ele tá num carro ele que tem perde... tecido meio branco. É. Parece que é mais Sabe sangue. aqueles galões de 20 litros de água? Acho que é aquilo tudo que ele perdeu de sangue. É groselha, Então vamos para Buenos Aires agora. Então, Rafael, vamos falar do meu livro. Se chama Garotas Mortas, livro escrito por Selva Amada. Foi lançado em 2014 na Argentina, aqui no Brasil em 2018 pela editora Todavia. Esse livro, Rafael, é um livro triste, bastante triste. Então, se você já tiver num dia ruim, é melhor nem pegar esse livro. Deixa para um dia que você estiver bem, um dia feliz, o dia que o crush respondeu a tua mensagem, o dia que você ganhou uma promoção no emprego, um dia bem feliz assim, porque se você tentar ler esse livro no dia triste, é bem pesado. O livro conta a história de 3 homicídios, né? 3 feminicídios. São 3 meninas. A primeira se chama Andréia, tinha 19 anos. A segunda se chama Maria Luísa, tinha 15. E a terceira se chama Sarita, tinha 20 anos. E esses 3 assassinatos acabaram sem solução. A polícia não conseguiu descobrir quem foram os assassinos, né? Mas as meninas desapareceram? Os corpos chegaram a ser encontrados? Como é que foi? Sim, no caso, por exemplo, o primeiro caso que ela conta, a Selva Amada conta que ela tinha mais ou menos 13 anos, ela estava escutando rádio com o pai e ouviu o caso desse assassinato dessa menina Andréia. E ela morreu dentro de casa, esfaqueada. E ela estava tudo trancado, só estava ela e os pais dentro de casa. E a polícia não conseguiu descobrir nenhum motivo, né? Os pais foram os principais suspeitos, mas não descobriu nenhum motivo por que o pai ou a mãe faria aquilo com ela. E o caso acabou arquivado. Então ela, enfim, tem o corpo. Agora as outras 2 simplesmente desapareceram. A Maria Luísa, ela tinha 15 anos, ela era empregada doméstica. Ela saiu da casa onde ela trabalhava
Segundo algumas testemunhas, ela encontrou um grupo de amigos no caminho entre a casa que ela trabalhava e a casa dela. Depois disso, nunca mais foi vista. A polícia deu algumas hipóteses, que ela pode ter ido para uma festa, enfim, ter feito alguma outra coisa, mas não sabe por certo. E o corpo dela não apareceu. A outra desaparecida é a Sarita. Ela tinha 20 anos, ela já tinha um filho, e ela acabou se envolvendo com um homem mais rico, né, e que era casado, né. Mas segundo a família dela, ela estava querendo encerrar esse relacionamento e ela sumiu depois do último encontro que ela teve com esse homem. Depois nunca mais foi vista. E esse homem, pelo Então, visto, também não foi também não. investigado. Não, a polícia considerou ele suspeito, conversou com ele, mas também não conseguiu levantar nenhuma Encontrar prova contra provas. ele, né? Entendi. Esse é o grande problema de todos os casos nesse livro aqui, né? Falta de provas, principalmente. E né, realmente não é como aquela série CSI, né? Que a polícia vai lá, pega impressão digital, joga no computador, aperta, faz plim e aparece lá o nome do culpado, né? Interior da Argentina nos anos 80, dá para imaginar mais ou menos como é que era, né? Não é Devia verdade. ser. O Rafael, a Argentina estava passando pelos mesmos problemas que o Brasil estava no começo da década de 80, né? O país vivia afundado numa ditadura militar, com hiperinflação, desemprego em alta, empobrecimento de todo mundo, violência também alta. Mais ou menos como E a hoje. Argentina. Tirando a E a saída Argentina da ainda. ditadura. E como já teve o. Como já diz o pessoal do telemarketing, né? A Argentina ainda teve um plus a mais nesse caso aí, que foi a Guerra das Malvinas, né? Sim, sim. De 82. Então, então, enfim, a Argentina estava numa fase muito complicada política e também né, socialmente. A Selva Amada, que é uma escritora de romances, né, ela tem até um livro já publicado aqui no Brasil antes, que se chama O Vento que Arrasa, que saiu pela Kozak Naif. Eu não conheço. E é um bom livro. Também se passa no interior da Argentina, mas aí é um caso de ficção mesmo, nada e também não é tão triste. Mas enfim, aí voltando ao Garotas Mortas, ela narra conforme ela vai conhecendo, passa as impressões dela, quando ela soube do caso pela primeira vez, o que ela sentiu. Então assim, é um livro muito que ela descreve tudo muito bem, né? As sensações muito bem, ela constrói os cenários muito bem. Então, enfim, é um livro muito bem escrito. E não tem nada de ficcional no livro, né? O livro é todo. Não tem nada de ficcional. E nessa busca ela também acaba narrando coisas, Rafael, sobre que ela não conhecia, sobre a sociedade argentina, coisas que aconteciam. E é bem difícil, assim, não só pela violência contra a mulher, mas os casos de humilhação, assim, são casos bem pesados. Tem um que me marcou muito, que eu vou ler aqui sem querer deprimir todo mundo que está nos ouvindo, mas ela está investigando a morte dessa menina, Andréia, né, que morreu dentro de casa. E aí ela encontra um amigo dela chamado Tátil, que morou ali na cidade por pouco tempo, e ele fala que essa cidade era muito sombria, por isso que ele ficou pouco tempo ali e foi embora. E aí ele conta uma coisa que acontecia nessa cidade. Os rapazes tinham um hábito, um jogo, não sei como chamar. Costumavam se referir àquilo como fazer um bezerro. Eles marcavam com uma garota, sempre de classe baixa. Um dos rapazes da turma a paquerava. Seguia a menina pela rua e lhe dizia coisas sedutoras, como se quisesse namorar com ela. Tudo isso era feito ao longo da semana e não podia demorar muitos dias, porque o bezerro estava marcado para o sábado e a conquista tinha que ser rápida. Quando a moça cedia, vinha o convite para o baile. Primeiro iam tomar alguma coisa na confeitaria. Depois davam uma volta de carro. Nunca chegavam ao baile. O carro se desviava para o balneário ou para algum lugar deserto. O resto da turma já estava esperando lá, e a garota era obrigada a ir com todos. Ou melhor, ia passando de mão em mão. Depois lhe davam dinheiro para que fechasse a boca. Pesado. É muito pesado, assim, mas é. Mas assim, é um pesado necessário, né? Pra gente Sim, conhecer. sim. Ainda mais na Argentina de agora que o movimento feminista na Argentina ganhou muita força, né? Muito por conta
do aborto e por algum um outro caso de feminicídio que ocorreu no país agora recentemente. Teve até o de uma menina que estava saindo de uma casa noturna que foi violentada, encontrada num Sim, lixo, numa lixeira, alguma coisa assim. por coincidência eu estava na Argentina nessa época. Ah, Eu lembro desse caso na TV, ficou horas na TV assim sim, seguido. sim. E por conta do E aborto também, né? Da proibição do aborto, que as mulheres têm lutado muito pela... Porque o aborto é uma questão de saúde pública, né? Na Argentina acho que são cerca de 500 mil casos por ano, com mais de 100 mortes de mulheres. E, enfim, querem defender uma vida e acabam matando duas, né? Com esses abortos clandestinos que são feitos. assim, são 100 mortes de mulheres, enfim. Essas mulheres nunca vão poder ser mães, né? Sim, sim. Então, com esse argumento falacioso aí de que estamos salvando a vida do feto, acaba matando o feto e a mãe e todos os óvulos que estavam dentro da mãe junto. Não faz o Exatamente. menor sentido. Mas, Rafael, o movimento feminista lá na Argentina se chama Ni Una Menos, né? Nenhuma Menos em espanhol. Elas usam a cor verde como símbolo, né? E então é muito comum você ver pichações escrita Ni Una Menos em verde pelas ruas assim, nos muros e tal. Elas usam E só o que pano também como se fosse uma pulseira, né? Uma munhequeira. isso, isso. Só que elas têm a oposição conservadora, né? E não, para surpresa de zero pessoas, as conservadoras usam as cores da bandeira do país, né? Exatamente Ah, como são os patriotas, aqui o né? pessoal sai de verde e amarelo, lá elas saem de azul celeste, né? Então são as panhuelos verdes, né? Que são as dos paninhos verdes, que são as feministas, contra as panhuelos celestes, que são as conservadoras, né? Defensoras da vida e da família. É, Né? São as pessoas que defendem a vida do feto, mas fazem comentários a respeito do Videla, de que ele deveria voltar e esse tipo de coisa. pois é, né? Lembrando que a ditadura argentina separou pais e filhos, né? Sim, tem até aquele filme, A Esse História é um caso que Oficial, todo né? mundo conhece. Todo mundo conhece esse caso, né? Casos das avós de Maio, que são as avós que procuram, né? Que tiveram os filhos assassinados e procuram por seus netos, né? Já que essas mulheres grávidas davam à luz e logo depois eram assassinadas e essas crianças eram repassadas e adotadas por famílias simpáticas à ditadura. É, exatamente. Esse filme fala de uma dessas histórias de roubo, né? De criança. Foi, se não me engano, foi o primeiro Oscar de filme estrangeiro para a Argentina. É um filme, acho que de 85 a 86, A História Oficial. Não Vale a vou procurar pena, aqui se eu não conheço. vale a pena assistir. Sobre esse assunto tem um livro brasileiro, A Resistência, do William Fuchs, Sim, que também que também é fala um ótimo sobre... livro. Ganhou o Jabuti de... Além do A Resistência, do Julian Fuchs, tem um livro que foi lançado esse ano pela Alameda Casa Editorial, com apoio até do Instituto Vladimir Herzog, que é sobre também casos de crianças que foram sequestradas pela ditadura. O livro se chama Cativeiro Sem Fim, é do Eduardo Reina. Eu até comprei o livro agora quando fui ao Brasil, ainda não li, mas é um dos livros que eu quero ler ainda esse ano. Vamos voltar a esse assunto ainda esse ano aqui nesse podcast, então. Sim, sim. Inclusive com A Resistência, né? Também é um livro que a Eu gente teria pode que reler falar. ele. É, Eu já esqueci, já faz um tempo que eu li. eu li também, eu li quando ele ganhou o prêmio Saramago. Jabuti. Não, Nossa, o prêmio Saramago também, ele ganhou em 2017. Eu lembro que eu li assim na época, mas para comentar assim também precisaria reler. Não me vem muito à cabeça detalhes. Mas então é isso. Semana que então é vem. isso, vamos Desculpa, fala. mudar de assunto antes que a gente deprima todos os nossos ouvintes, né, com Exato. esses assuntos. Semana que vem, para semana que vem não, ainda essa semana a gente deve fazer um podcast especial sobre a Flip, né? O que você vai trazer desses autores? Eu tô lendo Meu Pequeno País, de um escritor meio francês, meio
Como se chama, Rafael? O gentílico da pessoa nascida do Burundi. É... Calma aí É uma boa que... dúvida, né? Deixa eu Ele lembrar. fala isso no livro. Deixa eu lembrar aqui. Deixa a Wikipédia lembrar aí. Sim, Procura aí. exatamente. Deixa eu perguntar aqui pro... Agora não tem mais Almanac Abril, mas temos Bem, enfim. Wikipédia. O livro se chama Meu Pequeno País, é escrito por esse rapaz chamado Gael Faye. E olha como eu tô cerca. Burundês, burundiano, burundinense ou burundinês. Qualquer um dos 4, segundo o Wikipédia. Eu vou ficar com burundinense. Eu vou ficar com Então, burundês, que é o primeiro. Ok. Então, esse escritor, burundinense, ele vai narrar a história dele. Ele é filho de francês com a mãe de Ruanda. Você vê como está tudo cruzado aí, todos os países ali daquela região dos Grandes Lagos africanos. Sim, E sim. ele narra, o livro se passa na época do genocídio entre Tutsis e Hutus. Você vê que eu estou só com assunto leve, né, Rafael? Tema leve. Outro tema leve para o próximo episódio. Genocídio que fez 25 anos esse ano, né? Tá fazendo esse ano. Foi em abril, né? Começou em abril, durou até mais ou menos agora, julho. O livro trata muito da questão do pertencimento, né? De qual terra é a sua terra, de onde você pertence, qual é a sua identidade. Livro bem interessante. Eu li recentemente um livro de uma autora, teve até na Flip também, mas ano passado, ano retrasado, da Scholastique Mukasonga, A Mulher dos Pés Descalços, que também fala sobre Ruanda, mas esse livro trata da mãe dela que viveu na época da Guerra Civil da década de 60. Também um conflito entre Hutus e Tutsis. É bem interessante. Mas enfim, não é desse que eu vou falar do Memórias da Plantação da Agrada Quilomba. Episódios de Racismo Cotidiano. Também um livro com temas pesados sobre racismo. Ela é uma escritora portuguesa, filha de pais de São Tomé e Angola, e viveu na Alemanha durante muito tempo. Legal. Boa escolha. Ainda vive na Alemanha. Foi o livro mais vendido da Flip esse ano. Aí bacana, né? Que a única coisa de São Tomé e Príncipe que eu conhecia era o Equador, né? Do Miguel Sousa Tavares. Sim, eu nunca li. Então, Nunca li esse livro dele. é um livro muito bom, a partir da página 100, mais ou menos. O livro começa em Portugal, não é muito boa a parte portuguesa. Quando ele chega, o personagem principal chega em São Tomé e Príncipe, aí o livro engrena. Eu li dele No Teu Deserto, que é sobre uma viagem que ele faz para a África, para a Argélia, para o Saara. Eu já li também. De um amor antigo dele, que é um amor de viagem, né? O Miguel Sousa Tavares, que é uma figura um pouco controversa aqui em Portugal. Ele é comentarista agora não me lembro se é da SIC, da TVI, alguma televisão portuguesa. Ele tem umas opiniões assim, um tanto quanto que não agrada a todos. Uma espécie de mistura de Merval Pereira com... Escolhe um de esquerda aí. Eita, rapaz. Sei lá, teu de esquerda tá difícil. Na imprensa brasileira de esquerda, achar um nome... quase não tem. Mas é um comentarista tem opiniões de esquerda, direita, centro, e que acaba que agrada muita gente e não agrada ninguém. Então, ele é um pouco contestado. Então, Rafael, ficamos por aqui, né? Não vamos nos estender mais, já que... prolongar mais. Voltamos em breve. Sim. O da Flip deve ser antes da próxima semana. Sim, se a gente demorar muito, o pessoal vai achar que a gente vai estar falando da Flip de 2020. Exatamente. Não confunda Flip com Bienal também, que tem esse ano, né? Tem esse ano. E eu não vou. E eu também não, porque aqui em Portugal já teve a Feira do Livro e a entrada é de graça. Não, eu não vou porque justamente tem que pagar tudo. Tem que pagar o estacionamento, tem que pagar a entrada, tem que pagar os livros, obviamente.
Tem que pagar tudo. Exatamente. Tem a comida, é preço de aeroporto. Se tivesse lançado o livro, não pagaria. É. Autor entra de graça. Então vamos fazer aí, tem tempo. Vou juntar um Ctrl+C, um Ctrl+V aí de umas coisas na internet e dizer que é meu livro. Pode ser. Tem um monte de tese assim aí pelo mundo. Se tem. Então tá, um abraço então, valeu. Então tá, depois desse festival de falta de ética, um abraço a todos. Tchau. Tchau.